Graça e paz, povo de Deus, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, na sua casa, no seu coração. Muito obrigado, você que está mais uma vez em sintonia com o canal Voz das Nações. E hoje nós estamos trazendo aí a parte 3 de Mateus, capítulo 24. Eu agradeço você que novo inscrito, você que já é inscrito e você que nem é inscrito, mas vai se inscrever, meu muito obrigado. Queridos, antes de nós entrarmos na parte 3 de Mateus 24, eu quero mais uma vez lembrar você que em breve nós estaremos trocando de lugar de fazer os vídeos, porque aqui é onde eu faço dá um eco. Nós vamos tentar melhorar essa questão, tá bom? Mas não vamos deixar de mostrar o Evangelho da Graça por causa disso não. Vai com o cachorro latindo mesmo, carro passando aqui, porque o local onde a gente grava, tá vendo o carro passando? Ouvindo, melhor dizendo, né? Tem esses detalhes. É um lugar muito lindo, é um lugar maravilhoso, mas fica tipo numa rua principal do bairro, passa cavalo, cachorro, gambá, avião e assombração, passa tudo. Então a gente tem que suportando. E também nós vamos continuar com aqueles vídeos polêmicos. Tem pessoas aí, queridos, que entrou para o Evangelho da Graça e pensa que tudo faz parte do sistema religioso, tudo, qualquer coisa. Você dá glória. Querido, tem um canal aí da Graça que fala que a gente não pode tá no culto, aleluia, não pode falar aleluia não. Sabia disso? Pela barba dos profetas, meu amado. Aí nós vamos trazer aqui um inscrito do canal colocou uma expressão, porque eu uso a expressão criptonita, né? Ele falou assim: vamos de criptograça, né? Criptograça, né? Então eu vou mudar aqui para criptograça. É criação de um inscrito. Eu não vou arriscar falar o nome aqui porque eu não memorizei, mas está sempre comentando, está sempre aí nos ajudando. Então, criptograça, vamos lá para mais uma criptograça. Na parte 3 de Mateus 24, eu vou utilizar dois versículos, que é o versículo 13 e o 14. Diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Querido, primeiro, versículo 13. Eu estou lendo aqui, não sei se está vendo, né? Estou lendo aqui nesta Bíblia. Tem um sonho de um dia colocar uma tela, alguma coisa assim, mas nós vamos conseguir. Versículo 13, mas quando melhor dizendo, versículo 13, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem alguns ângulos de nós observarmos esse versículo, mas obviamente eu vou observar ele por um ângulo lógico e óbvio do contexto que ele está. Jesus está falando o que aqui? Jesus está falando para os discípulos que iria acontecer aqueles sinais, que deixa a palavra sair aqui, que iria vir antes do fim. Isso aí é o sistema religioso que faz isso, entendeu? E mediante aquilo, aqueles que perseverassem até o fim seriam salvos. Salvo de quê? Obviamente que é da grande tribulação, que nós encontramos no texto. Aqui está falando do Apocalipse, meu irmão, não é outra coisa. E perseverar até o fim. Então teve no mínimo dois jeitos deles escapar, ser salvo daquela situação. Aqueles que Jesus levou antes, né? Aquilo que o próprio Deus levou antes, as pessoas que morreram antes, e aqueles que no momento se escaparam. Se você observar na história, os cristãos vivos, eles escaparam, eles fugiram, eles seguiram a orientação de Jesus, que nós vamos ver mais para frente. Jesus mandou eles fugirem, para orar, para não ser no dia de sábado e nem no inverno, para eles escapar, para eles fugirem. Então o texto está dentro desse contexto, não tem como fugir disso. Aqueles que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Perseverar em quê? Naquele propósito que Jesus estava mencionando ali dentro de um contexto.
perseverar na fé, perseverar em Cristo, perseverar na obediência daquilo que Jesus estava ensinando aqui. E eles, obviamente, foram salvos dentro deste contexto que eu estou mencionando aqui. Então, você salvo de quê? Salvo da grande tribulação. Agora, a criptograça que os haters, mas os haters do sistema religioso não gostam, é o versículo 14. Olha só, vamos por parte. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Evangelho do reino. Sabe o que um pastor, eu apresentei esse texto para ele, sabe o que ele falou? Ele falou que existia vários tipos de evangelho sendo pregado. Então, o evangelho que alcançou todo mundo era um. Só que Jesus estava falando de outro evangelho. Esse evangelho é outro. O evangelho que alcançou todo mundo era um, e o evangelho que Jesus está falando aqui era outro. Se você entende como é maligno o sistema religioso para ter um pensamento desse aqui, querido, que evangelho é esse que Jesus está falando? Olha só, o evangelho que estava sendo pregado e que iria alcançar todo mundo. Se você ler Marcos, tanto é, antes eu vou ler Marcos capítulo 1, mas o Marcos 16, ide por todo mundo pregar o evangelho. Que evangelho que Jesus falou que era para eles ir para todo mundo pregar? É este evangelho aqui, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Há uns futuristas aí, os futuristas ficam sem água para beber. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, não é distante não, está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Qual evangelho? É este que está sendo pregado. Nós vamos fazer um vídeo só para falar do reino, do reino, porque existe uma confusureba. Já ouviu essa palavra? É uma mistura de confusão com ureba. Sobre o evangelho do reino, melhor dizendo, exatamente, sobre o evangelho do reino, o evangelho do reino de Deus, e sobre a questão do milênio, tá? Do reinado de Cristo e do reinado eterno que está implantado. Então nós vamos em breve fazer isso aqui. Mas o que eu estou dizendo, qual o evangelho que seria pregado em todo mundo para ver o fim? É esse evangelho, é o evangelho. A única divergência que tinha, mesmo assim nós não podemos considerar que era outro evangelho, no sentido de ter dois evangelhos, mas na verdade existia uma distinção que seria essa, a única. Não existia outra, mas independente, ambos estavam sendo pregados naquele propósito de alcançar todo mundo. Não tem essa separação. Era este, Gálatas capítulo 2, versículo 7, que diz assim, Paulo falando: antes, pelo contrário, quando viram com o evangelho da incircuncisão, estava... deixa eu voltar. O mototáxi está passando aí, se precisar, tá bom? Vamos para o versículo 7 novamente. Gálatas 2,7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, olha o versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. E conhecendo, versículo 9, Tiago, Cefas e João, que era considerado como as colunas, a graça que se me havia dado, olha Paulo falando, deram-lhe a destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Ou seja, o evangelho para os judeus era vamos dizer assim, era um, e para os gentios era outro. Mas em que sentido? Era dois evangelhos? Se você ler o capítulo 1, os versículos anteriores, eu nem vou procurar aqui não, mas está aqui, está no capítulo 1, tá bom? Tá vendo? Está no capítulo 1, você vai procurar a partir do versículo 6, a partir do versículo 6, só você voltar um pouquinho, você vai observar Paulo falando o seguinte, está aqui, que não era que era dois evangelhos, era um evangelho. Era considerado dois evangelhos quando entrava pelos caminhos do versículo 7 ao versículo 9. Porque para os gentios era pregado o evangelho da graça de Deus. Para os judeus ainda era pregado o evangelho da lei, o evangelho da circuncisão. E
ambos tinham que ser pregados a todo mundo, que nós vamos falar daqui a pouquinho, para vir o fim. Quando veio o fim, aí só o evangelho que Paulo pregava, com aqueles fundamentos, o evangelho da graça, é que é eterno. Mas isso aí é assunto para outro, só estou dando aqui uma resumida, né? Mas só você voltar um pouquinho, tá bom? Não esqueça de ler o capítulo 1, para você entender. Quando Paulo vai falar assim, se alguém pregar outro evangelho, né, vai dizendo que não é, na verdade nem era dois evangelhos, é porque com a aproximação dos gentios, não podia pregar para eles a mesma coisa que era pregado para os judeus, no sentido dos rudimentos. Os gentios não era para eles guardar os rudimentos, tá bom? Que rudimentos? Os rudimentos da lei, todos aqueles rudimentos, todos aqueles cerimonialismos. Os gentios nunca foi obrigado, a não ser o gentio que ia fazer parte do povo judeu. Vai fazer parte da equipe judaica? Vai, então vai lá, tem que circuncidar, tem que batizar nas águas, tem que participar dessas cerimônias. Mas eu acredito que deu para você entender. Se você ler o capítulo 1, tá? Capítulo 1 de Gálatas e o capítulo 2, vai ficar bem esclarecido. Então, voltando para cá, mas o versículo 4, este evangelho do reino, então era este evangelho que estava sendo pregado. Não é que existia 200, 300, 500 evangelhos igual o pastor falou. Não, senhor, o evangelho aqui que alcançou todo mundo, que nós vamos ver, é este evangelho. Então, olha, mas aquele, melhor, versículo 14, né? E este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Será pregado em todo mundo. Por que será? Porque o texto, o versículo está sendo escrito antes do evangelho alcançar todo mundo. Você não pode pegar esse versículo e ler ele hoje e aplicar ele nesse sentido, nos tempos verbais. Pelo amor de Deus, nós temos que respeitar isso. Prega todo mundo. Que mundo? É o mundo oikomene, é a terra habitada, conhecida na mente dos judeus, é o mundo dos judeus. Seria Israel e aquele contexto ali, as cidades que incorporavam aquele mundo. Se você pegar um mapa, aí você vai entender que mundo que está falando. Não está falando do planeta Terra, não, meu irmão. É o mundo oikomene, essa palavra no original, mundo oikomene. Será pregado em todo mundo, em testemunha a todas as gentes daquele mundo, então virá o fim. Aí é que pega os futuristas. Vamos lá, vamos analisar. Olha só para você ver, Romanos capítulo 10. Vamos arredondar as contas. Eu gosto sempre de arredondar as contas. É o seguinte, Jesus falou isso aqui aproximadamente no ano 30, e quando passou quase 30 anos, o evangelho alcançou todo mundo e veio o fim. Fim de quê? Eu já expliquei. O fim do Aion. Veja os vídeo 1 e vídeo 2, tá? Vamos lá, para não ficar muito grande, já passou muito do horário. Eu queria fazer com menos tempo, mas tem muito. Olha só, tem muitos minutos já aí. Romanos capítulo 10, versículo 18, você vai ler, mas está escrito: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, o evangelho, aí você pega e lê o contexto, porque está falando da pregação do evangelho. Eu estou lendo o versículo 18, mas ele não pode ser isolado, só você ler o contexto. Está dizendo assim, não ouviram? Por que ouviram? Porque a voz dele, dos pregadores, dos enviados, né, dos apóstolos, dos discípulos, dos missionários, chama o que você quiser chamar, mas dos servos ali de Jesus ou dos filhos de Deus, não tem problema o nome que você quiser dar. A questão é o seguinte, é que a voz deles foi ouvida por todo mundo. Olha só a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Sim. E aí, não veio o fim? Jesus é mentiroso? Pois, se não veio o fim, Jesus então é mentiroso. Mateus 24, versículo 14, aí você pega Romanos 10, 18, ao passar um tempo, o evangelho já tinha alcançado. E a criptograça, outra criptograça, Colossenses capítulo 1, eu aconselho também você ler todos os versículos, porque fica muito mais forte essa tese, mas para o vídeo não ficar muito grande, que já está 14 minutos, o versículo 23 diz assim, Colossenses 1, 23,
se na verdade permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, a qual eu também, qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha só, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Ou seja, no primeiro século, o evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, que é o evangelho que estava sendo anunciado, já expliquei, foi alcançado, foi chegado, foi ouvido e por toda criatura que há debaixo da terra, por todo mundo. Mas que mundo, que criatura é essa? Que linguagem a Bíblia está dizendo? É o mundo judeu, meu irmão. Aqui a palavra mundo, tanto de Romanos capítulo 10, 18, aqui também em Colossenses 1, 23, nesse sentido, é o oikomene. É exatamente aquilo que está escrito em Mateus 24, 14. Não tem para onde fugir. O evangelho alcançou todo mundo, o mundo que a Bíblia está dizendo, não é o planeta Terra, é o mundo, o oikomene, terra habitada naquele contexto, só você ser fiel. Aí a pessoa fala, mas isso aí não é verdade, e não sei o que. Como que não é? Olha só, então você sair, olha, vou te mostrar, nem estava nos meus projetos aqui não, mas eu vou ler, olha só você, por exemplo, vamos aqui, Lucas capítulo 2, versículo 1, aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. É todo o planeta Terra ia se alistar, meu irmão? Ou que mundo é esse que a Bíblia está dizendo? Todo mundo, é o mundo, todo mundo que tinha que se alistar, é o mundo de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Eu vou dizer uma coisa para os haters, vocês são simplesmente, não, nem vou falar não, porque vocês são muito malignos, vocês são maus, escravizam o povo, ainda são professores de escola dominical, são professores de cursos teológicos, dizem entender de grego, hebraico, aramaico, franciscaico, tudo, umas simples coisas, que meu filhinho de 5, 6 anos é capaz de analisar uma coisa simples dessa aqui, e ter um entendimento, vocês levam simplesmente de um outro ângulo maligno mesmo, para escravizar pessoas. Toma vergonha na cara e vamos com o povo de Deus fazer parte deste reino maravilhoso. Vem para cá fazer parte do reino de Deus, fazer parte da graça, viver a nova Jerusalém. Vem para cá você, é só você aceitar as informações contidas neste livro que não tem para onde ir. O Evangelho da Graça é o alvo, é o que existe, meu filho. Não existe mais o Evangelho de Moisés, não. Existe, entre aspas, porque as igrejas ficam pregando. Mas aquilo ali, já foi por Cristo abolido, tá bom? Então venha fazer parte do povo que vive o Evangelho da Graça. Eu quero agradecer mais uma vez. E nós vamos voltar aí, meu irmão. Vamos voltar aí. Com os próximos vídeos aí vai ter, talvez até antes eu trazer a parte 4 de Mateus 24, vou trazer um outro tema aí para você analisar, tá bom? Analise, veja se é assim, se for, aceite e viva de maneira a desfrutar deste reino. Fui, fique todos na paz e na graça.